Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos mergulhar em uma das transformações tecnológicas e militares mais ambiciosas da história moderna, focada no domínio absoluto das profundezas abissais. A China está empenhada na criação de uma infraestrutura que muitos especialistas denominam como um oceano invisível, uma vasta rede de sensores e tecnologias subaquáticas que altera completamente o equilíbrio de poder global que conhecemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Este esforço monumental de Pequim visa anular a última grande vantagem estratégica que os Estados Unidos ainda detêm: a supremacia submarina. Durante décadas, a capacidade norte-americana de operar de forma furtiva sob as ondas, com silêncio quase total, foi o pilar de sua projeção de força e dissuasão nuclear. No Brasil, essa movimentação é observada com atenção por analistas da Marinha, visto que a segurança das nossas águas jurisdicionais, a chamada Amazônia Azul, depende de tecnologias que agora enfrentam esse novo paradigma chinês de monitoramento total. O conceito fundamental por trás desse oceano invisível é a transformação radical da água, anteriormente considerada um ambiente opaco e impenetrável, em um espaço totalmente monitorado e transparente, através de uma rede integrada de vigilância que conecta o fundo do mar ao espaço. A China pretende tornar os mares ao seu redor transparentes para suas próprias forças de defesa. É como se eles estivessem instalando um sistema de iluminação em um quarto escuro onde seus adversários costumavam se esconder. Enquanto as profundezas permanecem letais para adversários que tentam se aproximar, as forças chinesas ganham uma visão onisciente do que ocorre abaixo da linha d'água. Essa mudança invalida a ideia de que o oceano é um esconderijo seguro. Para o Brasil, que investe em seu próprio programa de desenvolvimento de submarinos, ProSub, na base de Itaguaí, no Rio de Janeiro, entender essa transição é vital para garantir que nossos ativos navais não se tornem obsoletos diante de tecnologias que ignoram o silêncio dos motores. A peça central desta estratégia agressiva é o chamado Grande Muro Subaquático, um sistema tecnológico massivo composto por milhares de sensores passivos e ativos depositados meticulosamente no leito marinho. Esses dispositivos não são apenas microfones comuns, são sensores de altíssima fidelidade capazes de detectar as mínimas vibrações e assinaturas acústicas emitidas por submarinos de propulsão nuclear de última geração. Anteriormente, submarinos das classes Ohio ou Virginia eram considerados virtualmente indetectáveis devido ao seu isolamento acústico superior. No entanto, o Grande Muro Subaquático utiliza processamento de sinais de ponta para filtrar o ruído oceânico e isolar a assinatura dessas máquinas. É uma barreira invisível que se estende por quilômetros de plataforma continental, criando uma zona de exclusão onde o intruso é denunciado pelo simples fato de deslocar a massa de água ao seu redor. Além dos sensores fixos no solo marinho, Pequim está implantando uma frota massiva de veículos subaquáticos não tripulados, popularmente conhecidos como drones marinhos. Esses robôs autônomos podem patrulhar áreas críticas por meses a fio, operando sem a necessidade de tripulação e enviando dados em tempo real sobre qualquer movimento suspeito detectado nas profundezas. Eles funcionam como sentinelas incansáveis que nunca precisam subir à superfície para respirar. Esses drones são equipados com sensores termais e magnéticos, permitindo uma vigilância constante em locais de difícil acesso, como fossas oceânicas e passagens estratégicas. A integração desses veículos com o sistema de sensores fixos cria uma malha de detecção dinâmica. No cenário brasileiro, o uso de drones submarinos para monitorar plataformas de petróleo na Bacia de Santos já é uma realidade, mas a escala militar chinesa eleva essa tecnologia a um nível de saturação nunca antes visto no Atlântico ou no Pacífico. A tecnologia de comunicação por satélite também desempenha um papel crucial e inovador neste projeto.
Satélites equipados com lasers de alta potência agora conseguem penetrar na coluna de água para localizar objetos em profundidades que antes eram protegidas pela escuridão total do oceano. Essa tecnologia, conhecida como LiDAR azul-verde, permite que Pequim enxergue submarinos a partir do espaço, eliminando a barreira física que a água impunha aos sensores ópticos tradicionais. Essa convergência de dados espaciais e submarinos transforma o mar em um campo de batalha digital integrado. Quando a luz do laser atinge o casco de um submarino submerso, a reflexão é captada por sensores orbitais e processada instantaneamente. Isso remove o fator surpresa, que é a essência da guerra submarina clássica, deixando navios e submersíveis estrangeiros expostos a ataques de precisão antes mesmo de saberem que foram localizados. Quando a China terminar de mapear e monitorar essas áreas estratégicas, o fator surpresa deixará de existir para qualquer força naval estrangeira que tente operar no Mar da China Meridional ou nas proximidades. Historicamente, o submarino era a arma definitiva por ser invisível. Sem a invisibilidade, ele se torna apenas um alvo lento e caro. A estratégia de Pequim é remover a incerteza do campo de batalha, garantindo que qualquer incursão seja rastreada desde o primeiro momento. Para os Estados Unidos, essa evolução representa um risco existencial para sua frota de submarinos, que custam bilhões de dólares. Se esses ativos perderem a capacidade de se esconder, eles se tornam alvos vulneráveis em um eventual conflito no Indo-Pacífico, incapazes de realizar missões de sabotagem ou lançamento de mísseis sem retaliação imediata. A transparência do oceano forçada pela China está redesenhando as doutrinas de combate naval que foram seguidas por quase um século. A vantagem tecnológica dos EUA sempre foi baseada no silêncio extremo de seus motores e na sofisticação de seus hidrofones. No entanto, a abordagem chinesa é disruptiva, porque não foca apenas em ouvir o som dos motores, mas em ver através de múltiplos espectros, incluindo distorções magnéticas, térmicas e de pressão. Submarinos gigantescos como os da classe Ohio deslocam milhares de toneladas de água, o que gera uma assinatura hidrodinâmica que a rede chinesa aprendeu a identificar. Isso significa que, mesmo que o motor seja perfeitamente silencioso, a passagem do submarino pelo oceano cria uma esteira, que pode ser detectada por sensores de pressão sensíveis e processada por algoritmos de inteligência artificial. Para o Brasil, que opera submarinos da classe Scorpion, menores e muito ágeis, o desafio é entender que o tamanho e o deslocamento de água agora são tão denunciadores quanto o barulho da hélice, exigindo novas táticas de navegação profunda. A China não está apenas instalando hardware, ela está construindo um ecossistema completo de inteligência artificial voltado para a guerra acústica. Algoritmos avançados processam os ruídos caóticos do oceano para distinguir, com precisão sem precedentes, entre o canto de uma baleia, o som de um terremoto subaquático e o ruído sutil da hélice de um submarino de ataque inimigo. A capacidade de filtragem dessa IA reduz os alarmes falsos a quase zero. Essa rede de IA aprende continuamente com os dados coletados pela rede de sensores, tornando-se cada vez mais eficiente em identificar modelos específicos de submarinos. É um sistema que estuda o oceano 24 horas por dia. Em termos geográficos, as coordenadas exatas de passagens como o Estreito de Malaca ou o Canal de Bache estão sendo saturadas com esses ouvidos digitais, criando um funil onde nenhum segredo militar consegue passar sem ser catalogado nos servidores de Pequim. Este oceano invisível também tem implicações econômicas profundas que vão além do âmbito militar. Ao controlar a percepção total do que acontece sob as águas, Pequim consolida seu domínio sobre rotas comerciais vitais por onde passa trilhões de dólares em mercadorias anualmente. Além disso, a rede de sensores mapeia depósitos de recursos minerais submarinos e terras raras, essenciais para a indústria tecnológica global e para a fabricação de semicondutores.
O domínio do leito marinho permite que a China reivindique e proteja áreas de mineração em águas profundas, de forma muito mais eficaz do que seus rivais. No Brasil, onde a discussão sobre a exploração de petróleo na margem equatorial e minerais na elevação do Rio Grande é estratégica, o modelo chinês de vigilância subaquática serve como um alerta sobre como a tecnologia pode ser usada para consolidar a posse de recursos naturais que o direito internacional ainda tenta regular de forma precária. A rapidez com que essa infraestrutura está sendo montada surpreendeu observadores ocidentais e agências de inteligência. Os estaleiros chineses, conhecidos por sua eficiência em Xangai e Dalian, estão produzindo tecnologias de detecção e drones marinhos em ritmo industrial. Pequim está utilizando sua imensa capacidade de manufatura, que domina o mercado civil, para inundar o cenário militar com inovações subaquáticas a um custo muito menor que o dos projetos americanos. Essa escala de produção permite que a China substitua sensores perdidos ou danificados rapidamente, mantendo a rede sempre operacional. Enquanto os CMAS e Quetos Eidua focam em poucos ativos extremamente caros e sofisticados, a China aposta na saturação. Tantos sensores que é impossível para um adversário destruir todos. É a aplicação da força bruta industrial na fronteira da ciência marinha, garantindo que o muro subaquático seja uma barreira intransponível e autorregenerativa. A soberania sobre o Mar da China Meridional é o primeiro e principal laboratório para esta tecnologia revolucionária. Lá, em águas cercadas por ilhas artificiais e bases militares, a China já estabeleceu zonas onde a presença de qualquer embarcação estrangeira é detectada no momento exato em que entra na região. Eles criaram uma verdadeira bolha de exclusão tecnológica, onde as regras de navegação são ditadas pela capacidade de detecção de Pequim. Nesse cenário, submarinos de países vizinhos como o Vietnã ou as Filipinas encontram-se em desvantagem total. A China usa essa área para testar a integração entre os sensores de leito marinho e seus mísseis balísticos antinávio baseados em terra. Para o cenário global, isso demonstra que a China não pretende apenas defender sua costa, mas exercer um controle soberano sobre águas internacionais, utilizando a tecnologia como um fato consumado que ignora tribunais de Haia e convenções da ONU. A estratégia chinesa é tecnicamente descrita como negação de área e anti-acesso, A2AD. Ao tornar o oceano transparente, eles impedem que os ETLA utilizem seus submarinos para se aproximar das costas chinesas de forma furtiva, neutralizando a principal capacidade de ataque rápido e surpresa do Ocidente. Se os submarinos americanos forem detectados longe da costa, eles perdem sua utilidade estratégica e tornam-se vulneráveis a ataques de saturação por drones e torpedos inteligentes. Essa iluminação das profundezas força a marinha dos EUA a operar muito mais longe do continente chinês, reduzindo a eficácia de seus mísseis e aviões. É um cerco defensivo que empurra as forças estrangeiras para trás, criando um santuário para as operações navais de Pequim. No Brasil, essa doutrina de negação de área também é um objetivo central para a proteção do pré-sal. Embora nossa abordagem seja focada na dissuasão convencional e não na vigilância totalitária do leito marinho, o domínio do espaço e do ciberespaço já é uma realidade consolidada nas guerras modernas, mas o domínio das profundezas subaquáticas é considerado por muitos generais como a última fronteira. A China percebeu estrategicamente que, para ser a maior potência do mundo e superar a hegemonia americana, precisava controlar o que está abaixo da superfície, tanto quanto o que está acima. O Mar Profundo era o último lugar onde os EUA ainda reinavam absolutos e intocáveis. Ao investir no Oceano Invisível, a China fecha o círculo de vigilância global. A capacidade de monitorar o fundo do mar é muito mais difícil de alcançar do que a vigilância por satélite, devido às propriedades físicas da água que bloqueiam sinais de rádio. Superar esses obstáculos de física básica
é o que coloca a China em um patamar tecnológico que poucos países conseguem acompanhar. Eles transformaram o mistério das fossas abissais em uma vantagem tática de controle total. Especialistas militares afirmam com segurança que estamos testemunhando o fim da era da furtividade submarina clássica. Assim como a invenção do radar na década de 1930 acabou com a invisibilidade dos aviões de guerra no século passado, o Oceano Invisível chinês está fazendo exatamente o mesmo com o mar. O silêncio já não é mais suficiente para garantir a sobrevivência de um submarino em um ambiente saturado de sensores multiespectrais. Essa mudança de paradigma exige uma reformulação completa do design dos futuros submarinos. Novos materiais e novas formas de propulsão precisarão ser inventados para tentar enganar os sensores chineses. No entanto, por enquanto, a vantagem está com quem observa. O mar, que por séculos foi o reino do silêncio e do segredo, tornou-se um palco iluminado onde cada movimento gera uma reação. A invisibilidade tornou-se um mito tecnológico que está sendo desfeito nos laboratórios de Pequim. Os investimentos massivos da China em pesquisa de física quântica também auxiliam diretamente neste projeto monumental. Cientistas chineses desenvolveram magnetômetros quânticos extremamente sensíveis, baseados em dispositivos de interferência quântica supercondutores, SQUIDs. Esses aparelhos podem detectar as ínfimas distorções no campo magnético da Terra, causadas pela enorme massa metálica de um submarino nuclear a quilômetros de distância, mesmo que ele esteja parado e em silêncio absoluto. Essa tecnologia é revolucionária porque ignora completamente as contramedidas acústicas. Um submarino pode ser silencioso, mas ele não pode deixar de ser uma massa de metal interagindo com o magnetismo terrestre. Ao espalhar esses sensores quânticos pelo leito marinho ou montá-los em drones, a China cria uma rede que sente a presença do metal no oceano. É uma aplicação prática da física quântica que coloca a detecção submarina em um nível de precisão molecular, tornando o esconderijo subaquático impossível. Essa rede de sensores funciona de forma silenciosa e invisível para quem está na superfície do mar. Diferente de radares que emitem ondas e podem ser rastreados, grande parte da infraestrutura chinesa é passiva. Ela apenas escuta e sente o ambiente sem emitir sinais fáceis de localizar. Isso torna quase impossível para um adversário saber exatamente onde os sensores estão localizados ou quantos deles existem em uma determinada área de operação. É uma guerra de inteligência onde o defensor tem a vantagem de estar escondido no próprio ambiente que monitora. Para um comandante de submarino estrangeiro, o medo não vem de um ataque iminente, mas da incerteza de estar sendo observado por um olho invisível no fundo do mar. Essa pressão psicológica é uma ferramenta de dissuasão poderosa, pois retira a confiança necessária para realizar manobras arriscadas perto do território chinês, consolidando o controle de Pequim sobre as águas disputadas. O impacto dessa tecnologia na geopolítica é imediato e avassalador. Países vizinhos como Japão, Austrália e Taiwan sentem a pressão constante de um ambiente onde a China detém o monopólio da informação submarina. Isso força essas nações a repensarem suas próprias estratégias de defesa e a buscarem alianças mais profundas para tentar equilibrar a balança tecnológica. O Oceano Invisível é uma ferramenta de soft e hard power que altera a diplomacia marítima na Ásia. Se a China sabe onde estão os submarinos de seus vizinhos, ela ganha uma alavanca de negociação sem precedentes. No Brasil, observamos como essa hegemonia regional pode influenciar outros oceanos. Se a tecnologia se espalhar para o Atlântico Sul através de parcerias com países africanos ou através da nova Rota da Seda, a nossa própria liberdade de navegação e o controle sobre as riquezas da nossa plataforma continental podem ser desafiados por uma vigilância que não conhecemos. A vulnerabilidade dos cabos submarinos de fibra ótica, que carregam quase todo o tráfego de internet e dados financeiros do mundo,
também entra nessa perigosa equação. Com o Oceano Invisível, a China ganha a capacidade técnica de monitorar ou interferir nessas linhas de comunicação vitais com precisão cirúrgica. Eles sabem exatamente onde os cabos passam e podem detectar qualquer tentativa de manutenção ou sabotagem por parte de terceiros. Considerando que o Brasil é conectado ao mundo por cabos que atravessam o Atlântico, a capacidade de um país de monitorar o leito marinho de forma total representa um risco à segurança cibernética global. A China poderia, em teoria, interceptar dados ou cortar comunicações em caso de conflito, isolando nações inteiras digitalmente. O controle do Oceano Profundo, portanto, é também o controle da espinha dorsal da internet mundial, transformando o fundo do mar em um centro nevrálgico de espionagem. A resposta norte-americana a essa ameaça tem sido acelerar o desenvolvimento de seus próprios drones submarinos e tecnologias de contradetecção. Mas a escala do projeto chinês é tão vasta que a recuperação da vantagem estratégica se torna uma tarefa hercúlea e extremamente cara. O Pentágono está investindo no programa Replicator para criar milhares de sistemas autônomos, tentando espelhar a tática de saturação chinesa. No entanto, a China tem a vantagem de jogar em casa, instalando os sensores em suas próprias águas territoriais e zonas econômicas exclusivas. Recuperar a supremacia furtiva exigirá não apenas dinheiro, mas descobertas científicas que consigam anular os sensores quânticos e térmicos de Pequim. É uma corrida tecnológica onde os Emiawaiwa, pela primeira vez em décadas, encontram-se na posição de tentar alcançar um adversário que já dominou o terreno subaquático. A China utiliza o preceito estratégico de que quem controla o ambiente controla o resultado final de qualquer disputa. Ao iluminar as profundezas, eles alteram as regras do jogo naval, transformando uma antiga zona de incerteza e mistério em uma zona de controle absoluto e previsibilidade. Para os chineses, a guerra não é apenas sobre o combate direto, mas sobre criar as condições onde o adversário percebe que a vitória é impossível antes mesmo de começar. Essa visão de controle ambiental é herança da filosofia militar clássica chinesa, aplicada à tecnologia do século XXI. Se você conhece a posição do inimigo e ele não conhece a sua, a batalha já está decidida. O Oceano Invisível é a manifestação física desse conceito, onde a transparência forçada do mar funciona como uma arma psicológica de dissuasão que mantém as potências rivais à distância, garantindo a hegemonia regional de Pequim sem a necessidade de disparar um único tiro. A construção deste Oceano Invisível não é apenas uma demonstração de força gratuita, mas uma medida preventiva de longo prazo. Pequim quer garantir que, em caso de uma crise diplomática ou conflito sobre Taiwan, nenhuma força externa possa interferir em suas operações navais próximas ao continente sem sofrer consequências imediatas. Eles querem impedir a intervenção de porta-aviões e submarinos americanos que poderiam bloquear o comércio chinês. Ao criar esse escudo subaquático, a China protege sua retaguarda e garante que seus próprios submarinos de mísseis balísticos possam operar com segurança, mantendo a capacidade de um contra-ataque nuclear se necessário. É a busca pela segurança total em um mundo cada vez mais instável. Para o cenário internacional, isso significa que qualquer tentativa de conter a China militarmente terá que lidar com uma barreira tecnológica que protege o coração das rotas marítimas asiáticas. A tecnologia de sonar de baixa frequência, integrada em boias inteligentes e planadores subaquáticos autônomos, forma uma teia de captura de dados que registra qualquer anomalia de pressão ou som. Essas boias, muitas vezes disfarçadas como equipamentos meteorológicos ou de pesquisa científica, alimentam constantemente o banco de dados da inteligência naval chinesa. É um cerco tecnológico que se fecha lentamente ao redor dos interesses ocidentais na região da Ásia-Pacífico. Esses sensores funcionam em rede. Quando uma boia detecta algo, ela aciona drones próximos para investigar a anomalia, enquanto satélites focam seus lasers na região.
Essa integração multiplataforma torna o sistema chinês extremamente resiliente. No Brasil, o monitoramento costeiro através do SISG-AAZ busca algo semelhante, mas a integração chinesa entre o fundo do mar e o espaço sideral define um novo padrão de vigilância que o mundo todo agora tenta, de alguma forma, copiar ou neutralizar. Muitos analistas acreditam que esta é a maior ameaça silenciosa à paz global na atualidade. O desequilíbrio causado pela perda da vantagem submarina dos Estados Unidos pode levar a cálculos errôneos de ambos os lados. Se os EUA se sentirem vulneráveis, podem agir de forma precipitada. Se a China se sentir invencível por trás de seu muro, pode se tornar mais agressiva em suas reivindicações territoriais. O Oceano Invisível altera a percepção de risco. A estabilidade da dissuasão nuclear durante a Guerra Fria dependia do fato de que os submarinos eram impossíveis de encontrar, garantindo que ninguém atacasse primeiro por medo de um contra-ataque invisível. Se a China pode encontrar todos os submarinos, essa lógica de equilíbrio desaparece. Estamos entrando em um território perigoso, onde a tecnologia removeu a proteção do sigilo, que, ironicamente, ajudava a manter as grandes potências em um estado de cautela mútua e respeito. A China também investe pesadamente em biomimetismo, criando drones e sensores que se parecem e se movem exatamente como peixes, arraias ou tubarões. O objetivo é evitar a detecção visual e acústica, agindo como espiões dentro da própria natureza. Esses robôs biomiméticos podem se aproximar de navios estrangeiros sem levantar suspeitas, utilizando hidrodinâmica natural para economizar energia e permanecer silenciosos no meio de cardumes reais. Essa tecnologia torna a distinção entre o que é biológico e o que é artificial quase impossível para sensores tradicionais. Imagine um drone em forma de arraia colado ao casco de um submarino nuclear, transmitindo sua posição em tempo real via sinais acústicos de baixa frequência para a rede chinesa. É a espionagem levada ao nível da imitação da vida. No Brasil, a pesquisa em robótica subaquática na COP, UFRJ, explora o biomimetismo para a inspeção de dutos, mas a China o utiliza como uma ferramenta de infiltração militar indetectável. O custo de construção e manutenção de um submarino nuclear é altíssimo, chegando a bilhões de dólares por unidade, e sua eficácia operacional depende inteiramente de não ser visto pelo inimigo. Se a China consegue remover o véu do oceano através de sua rede de sensores de baixo custo, ela invalida bilhões de dólares em investimentos militares de seus rivais. É uma guerra econômica assimétrica, onde o sensor chinês custa uma fração do valor do alvo americano. Essa obsolescência forçada coloca os planejadores do Pentágono em uma situação difícil. Continuar investindo em grandes submarinos que podem ser detectados ou mudar para uma estratégia totalmente nova? Para países com orçamentos de defesa menores, como o Brasil, o desafio é ainda maior. Como garantir a eficácia de uma força submarina tradicional em um mundo onde a invisibilidade está sendo leiloada por quem domina os sensores quânticos e a inteligência artificial? Esta revolução subaquática faz parte integrante da estratégia da nova Rota da Seda Marítima. Ao garantir a segurança e a vigilância total do leito marinho, a China protege o fluxo constante de energia e matérias-primas que alimentam sua economia em expansão. O domínio subaquático garante que as linhas de suprimento que ligam a China à África, ao Oriente Médio e à América Latina permaneçam sob sua supervisão constante, longe de interferências rivais. Ao proteger essas rotas, a China também projeta influência sobre os países por onde os cabos e dutos passam. O Oceano Invisível é o alicerce de uma infraestrutura global que coloca Pequim no centro do comércio mundial. No Brasil, o Porto de Paranaguá e outras infraestruturas com investimento chinês podem, no futuro, ser integrados a essa rede de dados,
criando uma malha logística monitorada que garante a segurança dos interesses comerciais chineses em solo e mar brasileiros. A transparência dos oceanos é o objetivo final de uma série de planos de 5 anos do governo chinês que priorizaram a ciência marinha como prioridade nacional. Universidades e centros de pesquisa em cidades como Qingdao e Tianjin estão focados exclusivamente em quebrar as barreiras físicas da água e em desenvolver novos métodos de comunicação subaquática por laser e neutrinos. É um esforço coordenado pelo Estado que une a academia, indústria e forças armadas. Enquanto o mundo olha para as estrelas e a exploração de Marte, a batalha mais decisiva pelo poder na Terra está acontecendo agora mesmo, a milhares de metros abaixo do nível do mar. O Oceano Invisível não é apenas um projeto militar, é o ápice da ciência chinesa voltada para a soberania global. O domínio da água profunda é visto como o passaporte para o século XXI, onde a China pretende ditar as regras da exploração oceânica e da segurança internacional. O projeto chinês desafia frontalmente a noção tradicional de águas internacionais e liberdade de navegação. Se um país pode monitorar e rastrear tudo o que acontece em uma vasta área do oceano, ele exerce, na prática, um controle soberano sobre ela, independentemente do que dizem as convenções internacionais sobre o mar, UNCLOS. A tecnologia cria uma jurisdição de fato que substitui a jurisdição de direito, alterando a governança dos oceanos. Se a China pode impedir que um submarino passe por uma área sem ser rastreado, essa área deixa de ser livre. Esse controle digital do oceano é uma forma de anexação tecnológica. Para o Brasil, defensor fervoroso do direito internacional marítimo, essa tendência é preocupante, pois sugere um futuro onde a força técnica e a vigilância constante podem anular os tratados de paz e cooperação que protegem o uso compartilhado dos mares e oceanos do planeta. Neste vídeo, exploramos como a China está construindo o Oceano Invisível, uma infraestrutura de sensores, drones e IA que está acabando com a era da furtividade submarina. Vimos como essa tecnologia ameaça a supremacia naval dos Estados Unidos e altera a geopolítica global, impactando desde a segurança de dados na internet até a exploração de minerais no fundo do mar. A estratégia chinesa de transparência forçada é o novo escudo defensivo que protege sua ascensão como superpotência. Entendemos que a batalha pelo domínio subaquático é a última fronteira do poder militar e que o Brasil, com sua vasta costa, precisa estar atento a essas inovações que podem redefinir a segurança no Atlântico Sul. O Mar Profundo não é mais um mistério, mas um livro aberto sob a vigilância constante de Pequim. O fim da invisibilidade dos submarinos marca o início de uma nova ordem marítima, onde a informação é a arma mais poderosa e letal de todas. Curtiu descobrir esse projeto secreto e ambicioso da China? O Oceano Invisível é apenas um exemplo de como a tecnologia está mudando as regras do poder mundial. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Curiosidades com VDZ e ativar o sininho para acompanhar as próximas análises sobre tecnologia e geopolítica. Comenta aqui embaixo. Você acha que os EUABSUS vão conseguir recuperar a vantagem submarina ou a China já venceu essa batalha nas profundezas? Compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de curiosidades militares e estratégia. Vamos bater a meta de 500 curtidas para continuarmos trazendo esse conteúdo detalhado e exclusivo para você. Sua participação é o que faz o canal crescer e nos permite explorar os mistérios mais profundos do nosso planeta. Siga-nos também no TikTok e Instagram para conteúdos rápidos e diários sobre as inovações que estão moldando o futuro.